Eu ou Não, você? eu consegui também, consegui também. Eu Então, achei que tinha beleza. caído. Então, aqui estamos fazendo o primeiro encontro virtual da Criptotrilha Cinechain. Temos aqui Renan Souza e Tony Carlos Dias e Sr. Taiwan, o intrépido criptotrilheiro. Né? Assim. Então é isso, galera. Vamos. Olha só. A gente. Interessante é o seguinte, Tony. Eu acho que esse registro que a gente está fazendo aqui hoje vai entrar também para o registro desse documentário, né? Desse documentário Cinechain que a gente está fazendo, né? On demand, né? Ele é bem interessante, né? Agora, seria legal, cara, eu e Taiwan, a gente dar um update para você como é que foi o encontro da semana passada, né? Que a gente acabou no... Não sei se o Taiwan teve a oportunidade de conversar com Não, não. tá? Então seria legal a gente fazer um update de como foi as conversas, né, da semana passada. E eu vou pedir para o Taiwan dar a sumarizada nele, que depois eu dou umas agregadas. Pode ser, querido? Pode ser. Então, semana passada a gente acabou não tocando, acho que tanto no ponto em si desse documentário mais focado em blockchain, em criptomoeda, fazendo um panorama mais do Cinechain mesmo, de uma forma geral, sobre de como pode ser construída essa forma de contar, de criar documentários, de contar histórias e registros de forma distribuída. O Thiago já trouxe uma vontade aí que a gente está trabalhando em cima de uma coisa de criar fazer o mesmo processo, contando uma outra história, né, que ele tem muito essa pegada ele gosta muito da coisa de contar histórias, que é a puxada dele. O Marquinhos também abriu várias coisas que ele está com vontade de fazer, mais ligadas até a trazer o aprendizado de produção de documentários, de cinema, levar isso para vários ambientes, em especial algumas escolas e tudo, que ele está com vontade de fazer isso. A gente, surgiu algumas ideias de algumas experiências que podem ser feitas para mostrar o valor dessa produção distribuída e colaborativa. Acho que até o Vinícius, né, depois você puxa isso aí para você dar o desenho melhor daquilo lá que você falou no dia. Então acho que está caminhando bem assim esses primeiros explorações, e aí começa a ficar mais clara a coisa, né, de como isso tudo vai conversar, de como é que isso se encaixa na criptotrilha, como é que vai se desenhar, como é que vai ser um sistema dentro da Prospera, o documentário, como é que acho que como é que vai se desenhar isso, começa a ficar mais clara essa coisa de que o Cinechain é uma superestrutura, digamos assim, de aprendizagem e experimentação, e aí as várias experiências vão explorando cada uma com um olhar, alguma coisa, né? Fazendo de um jeito diferente, não tem que seguir padrão nenhum, né, eu acho. Meio que acho que esse é para não se alongar. Nesse sentido, Tony e Renan, do que o Taiwan colocou, aquela coisa, né? A gente ficou naquela mesa redonda que era quadrada, retangular na realidade, mas ficou meio que uma mesa redonda, não é isso? A gente ficou ali conversando e trocando as ideias em cima do que ele acabou de falar. Enquanto a gente trocava as ideias, me ocorreu a seguinte ideia para a gente experimentar, né? Fazer uma exploração nesse sentido. E dessa ideia surgiram mais duas, não foi, Taiwan? Então, a ideia é a seguinte. Se a gente pensar em termos de... A gente dividiu a coisa em duas questões. Sabe, não escutei. Não estou escutando. A gente dividiu em duas questões. A ideia é dividir em duas questões. Primeiro, uma exploração de hardware, né? De disponibilidade de equipamento. Disponibilidade de equipamento para aquelas pessoas que desejam fazer qualquer tipo de produção audiovisual. Correto? A segunda é a questão de narrativa, de roteiro, narrativa
e juntando os dois, obviamente, a própria questão da produção. A partir daí, a gente, obviamente, começou a fazer reflexões, né, do que seria conteúdo, né, de que formas seriam captadas, o que a gente podia ressignificar como conteúdo que não fosse relacionado a esse produto muito fechadinho, os produtos já pré-estabelecidos pela indústria, né, de audiovisual, como documentário, curtas, filmes, etc. O que seria conteúdo nesse sentido, né? Como seria o aspecto de distribuição desse conteúdo, como seria o aspecto de disponibilização e acesso dessa infraestrutura, né, de equipamentos, etc. Tal. A gente começou a fazer várias explorações nesse sentido. Está tudo no vídeo, né, que a gente fez. E, para sumarizar, eu diria o seguinte, eu dei um exemplo, né? Um dos exemplos que eu passei foi o seguinte. Gente, se eu quisesse pegar essa câmera, eu vou até mostrar a câmera. Se eu quisesse pegar essa câmera aqui, certo? E disponibilizar, fazer um hash, ou seja, fazer uma tripa criptográfica dessa câmera ou até um blockchain dela, correto? Num contrato inteligente, no smart contract, para disponibilizar as capacidades dessa câmera, certo? As capacidades dela sendo disponibilizada no blockchain. E que na configuração que ela tem, certo? E que qualquer outra pessoa, em qualquer parte do planeta, que quisesse usar essas capacidades dela, quer dizer, usar o hash das capacidades dela, junto com uma câmera que tivesse algo semelhante, poderia fazer um par, poderia fazer um parear essas, digamos assim, essa outra câmera que é semelhante, não precisa ser igual, correto? E a partir daí também disponibilizar as mesmas capacidades da câmera dele também no blockchain, correto? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que você está disponibilizando a capacidade dessa câmera, né, e outra pessoa, qualquer parte do planeta, disponibiliza uma capacidade igual, correto? Você gera um bloco. Um bloco que está disponível para que qualquer pessoa que queira transacionar com isso, quer dizer, por exemplo, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que tenham 1000 câmeras semelhantes espalhadas pelo planeta, correto? Então, quando você fosse acessar esse bloco no blockchain, essas 1000 câmeras estão disponibilizadas em diversas partes do planeta. Quem precisasse usar essa câmera especificamente com a capacidade dela, com a configuração dela, para qualquer produção de alguma narrativa, correto? Bastava interagir, quer dizer, bastava fazer a transação com esse blockchain. Deu para entender? Entendi. Então, o que acontece? Nessa brincadeira, o que nós estaremos fazendo? Primeiro, a gente estaria tornando essa câmera um bem comum, correto? Um bem para ser apropriado de forma comum por toda e qualquer pessoa que tivesse interesse em usar a câmera com essa configuração, correto? E com as capacidades que ela tem. Toda vez que as pessoas fossem precisar usar a câmera nessas 1000 localidades que eu falei para vocês espalhadas pelo planeta, correto? Ela geraria um outro bloco, correto? Ela geraria um outro bloco, um outro blockchain, um outro bloco, um outro hash, ela puxaria um outro hash, agregando digamos assim, qual tipo de conteúdo e narrativa, né, que ela estaria, digamos assim, começando a querer produzir com essa câmera que ela usou, sei lá, no Cazaquistão. Correto? E aí essa narrativa que ela está buscando geraria um outro blockchain de narrativas ligado a essa câmera. Correto? Ligado. Essa narrativa está ligado com a capacidade que essa câmera tem de produzir, de gerar aquele conteúdo para aquela narrativa. E aí, sucessivamente, na medida que fosse surgindo mais câmeras e mais narrativas, você ia ter, para um equipamento só, perceba só, para um tipo de equipamento só, que está replicado por todo o planeta, correto? Estaria sendo reusado e usado em looping infinito, infinitas vezes, e produzindo vários tipos de conteúdos a partir de uma ou várias narrativas. Então, a gente fez esse tipo de exploração, entendeu, Tony?
Foi esse tipo de exploração que a gente fez. A gente não entrou, obviamente, em mais detalhes. A gente podia pensar em estética, podia pensar uma série de questões. E evidentemente, que a questão não é só a câmera, correto? É todo e qualquer equipamento, insumo que você precisa para a produção. Mas foi um exercício interessante, foi uma exploração interessante para a gente perceber as potencialidades que o blockchain possui como tecnologias para gerar tecnologias sociais, entre e para com pessoas, entendeu? Então, é o que eu teria a colocar. Agora, se vocês quiserem fazer, se você quiser, Tony e Renan, fazer algum tipo de pergunta aqui pelo chat, não sei se o Renan vai estar ouvindo a gente, enfim. Ou você, Tony, fica à vontade. O Tony colocou que está apenas acompanhando. Tá, beleza, então. Então é isso. A gente fez esse tipo de exploração, né? E a partir daí a gente começou a dar uma degringolada. Assim. A gente começou a viajar na maionese, vamos dizer assim. A gente começou a querer entender, ressignificar conteúdo, né? O que é conteúdo sem ser indústria? Da metalinguagem, né? Exatamente. O que seria conteúdo sem ser indústria? Né? Se transformar em indústria, correto? E sim numa linguagem ou numa metalinguagem, como disse o Taiwan, tá? como algo que você não precisa pagar para acessar, certo? Você não precisa necessariamente ter a estética de um documentário, de um filme, de um curta, ou coisa do gênero, né? Ou de um vídeo no YouTube, né? Como esse que a gente vai fazendo aqui. Então, a gente começou a dar essa viajada na maionese. Eu acho que, resumidamente, foi isso, né? Agora, eu percebi de lá para cá, né, pelas conversas com o Marquinhos, que teve aqui no Experimenta Vila 25, né, com a gente, conversando, pelas investigações que eu venho fazendo, obviamente, eu sei que vocês também vêm fazendo de muitas formas, né, que existe uma preocupação muito grande, e aí eu me lembro aqui do Valu, né, o Valu não está aqui com a gente agora, mas com essa questão de assim, dar acesso, né, gerar acesso e disponibilidade de potência de produção audiovisual, de geração de conteúdo, para quem não tem o equipamento, né, ou para quem não tem o equipamento, seja que for uma mesa de edição, uma câmera, e para quem deseja fazer isso fora, quer dizer, deseja fazer disso alguma forma de gerar mais conversas e narrativas, né? E que não apenas seja uma coisa para portfólio autoral, portfólio para direção, portfólio para roteiro, portfólio para isso. Isso também foi uma outra história que a gente conversou também durante o encontro da semana passada, né? Eu acho que, até pelas pessoas que o Renan colocou hoje no Messenger, né, do CineChain, eu sinto que as pessoas estão muito ainda movidas, né, por esse take mais convencional, o take de querer ter facilidades para produzir e gerar conteúdo, né, independentemente da forma que for, correto? Só que ainda tem, pelo menos no meu entendimento, né, um input extremamente mercadológico, né? Ainda está muito ligado a uma mentalidade industrial, né? Não que necessariamente a gente não vai explorar, essas questões, sabe, Tony e Renan? Eu acho que nós vamos explorar, até porque, como bem disse o Taiwan no início, toda a proposta dessa criptotrilha é gerar vários tipos de cinechains, né? Ou seja, vários tipos de explorações, correto? Mas, com relação ao encontro da semana passada, foi esse mais ou menos o foco, né? Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Taiwan, ou quer fazer algum comentário, Tony, fica à vontade. Eu acho que é bem por aí, Vinícius. Só que, tipo assim, dá para explorar várias possibilidades em cima disso. Eu tenho percebido que você pode fazer essa movimentação que você falou. Você também pode atuar também na concepção também industrial também,
porque também tem a questão da monetização e a gente precisa, de certa forma, conseguir ter acesso às coisas. Então, você pode criar existem várias possibilidades. A possibilidade de você, por exemplo, em questões de legislação, por exemplo, quando você faz uma coprodução Brasil e outro país, você pode ter uma maneira de remunerar a pessoa que ela possa ganhar igual ao cara que faça uma produção lá no Canadá, na França. Então, existem muitas possibilidades em cima disso. Então, você pode ter uma alternativa interessante dentro desse conceito todo, dentro dessa concepção. Então, as possibilidades elas são infinitas. Basta apenas a gente ter a sensibilidade e o direcionamento certo. E qual a aplicabilidade que a gente vai desenvolver isso tudo. Eu acredito muito no modelo da Prospera, eu acredito mesmo nessa questão, nesse aspecto, entendeu? Eu ainda estou na esfera industrial ainda, trabalho em organização industrial, e eu vejo que a dificuldade que as organizações estão tendo de entender um novo cenário, uma nova visão, vamos dizer assim, de um mundo mais descentralizado, de um mundo mais amplo. Então, tipo assim, eu acredito que dá para fazer vários segmentos, cara, e com o norte, entendeu? O norte que nós estamos indo, a gente está no processo de trilha, a gente está descobrindo as possibilidades. A questão do documentário é uma coisa interessante, que pode ser vamos dizer assim, uma possibilidade dentro da gente descobrir isso e até mesmo facilitar a vida das pessoas entenderem, porque às vezes é muito complicado. A gente tem que pensar também que nós estamos habituados a esses termos. Agora, tem pessoas que não... Porra, se tu parar com uma pessoa comum e a gente for conversar nesse nível, a pessoa fala assim, pô, esses caras estão tomando ácido, entendeu? Esses caras estão muito loucos. Então, tipo assim, a gente tem que entender também que a gente também tem que... Não é catequizar, a gente também tem que fazer alguma coisa também para que as pessoas possam... Outras pessoas que queiram conhecer e queiram até, tipo assim, entrar e conhecer essas possibilidades, fica até uma coisa mais fácil. Então, a gente tem uma possibilidade muito grande na questão narrativa. Como você falou muito bem, o Thiago tem uma pegada mais narrativa de contar história. Eu já tenho a narrativa já de produção e vamos fazer, tá entendendo? Então, se você já junta essas expertise, com a sua expertise também de conhecimento do assunto, para a gente poder trabalhar isso tudo, a gente pode criar um grupo multipotencial em cima disso. Pegar a potencialidade que cada um tem em cima disso. Por exemplo, o Marquinhos é um grande editor, o Marquinhos sabe editar bem. Então, de repente, o Marquinhos já faz a concepção poética de uma edição. E nisso a gente vai criando as possibilidades e vai vendo, e vai testando. Eu acho que o principal é o exercício do teste. E testando, revalidando, alterando e jogando para rolo e fazendo outro e se desenvolvendo. Eu acho que dá para fazer todas as possibilidades, porque eu sinto que funciona bem, tá entendendo? Então é pegar o que cada um tem de melhor. Quando eu falo melhor assim, não no sentido de tipo assim, não. É pegar a expertise que cada um tem mais, que possa contribuir para o processo ficar legal, para que as coisas aconteçam, entendeu? Essa é a minha ótica. Eu concordo com tudo que o Taiwan falou, concordo com tudo que você falou. Fiquei feliz que vocês avançaram de uma maneira significativa semana passada. Nossa Senhora, eu não sabia que tinha avançado tanto assim. Caraca, fiquei até agora... ficou show de bola. Eu acho que agora é só a gente ter, vamos dizer assim, só começar a encaixar os quebra-cabeças. A gente sentar e começar a fazer o legozinho lá. Pô, essa peça encaixa aqui, essa aqui não encaixa. Pô, eu tenho esse modelo aqui, esse modelo é legal. Como a gente pode pensar isso? Entendeu? A gente tem uma rede muito forte, entendeu? Tem a possibilidade aí de fazer fazer inúmeras coisas. Fazer o que a gente quiser, cara. Eu acho que a gente está no caminho certo. Essa é a minha ponderação. É muito essa levada, acho que a levada na ação, a gente vai aprendendo e vai aparecendo
essa coisa que você colocou de cada um, eu vejo muito como uma responsabilidade de cada um. E responsabilidade, no caso, é responder com a própria habilidade. Então, a coisa vai aparecendo, aparece a necessidade. Se a gente está em rede, conectado, como a gente está iniciando um processo assim, cada um vai respondendo com a responsabilidade, com a habilidade que tem. E quando a coisa emerge, é muito mais natural, porque não tem a cobrança de alguém ter que fazer alguma coisa, não. Você vai sentindo e, pô, pode explorar uma coisa nova, mas, pô, apareceu aqui conceito sobre o que é, né? Que narrativa vai colocar em cima de blockchain, não sei o que aí, pô, alguém pode ajudar. Eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Vai pegar a edição, vai emergindo, a coisa vai emergindo. E é fundamental, eu acho, assim, essa entrada logo da gente já começar, já nasceu, na verdade, com o documentário que a gente conversou aquela vez no Cripto ainda, né? E já emergir com alguma coisa que é na ação mesmo. Na ação já está emergindo, já veio o Cinechain, que é uma coisa muito mais ampla, que vai, enfim, explorar o que quem quiser explorar, o que quiser explorar. Mas a ideia da gente já iniciar com o documentário e andar com ele, já tem algumas horas de gravações aí, querendo ou não, né? Acho que é fundamental para esse aprendizado e acho que já chegou, né? Já teve o pulso suficiente para a gente agora expandir isso, assim, pô. Porque não tem ninguém contando essa história no Brasil, a não ser as grandes mídias. Não tem ninguém contando a história de criptomoeda, de blockchain como narrativa social. Então, além de ser uma coisa para trazer para o entendimento das pessoas, né, assim, que a maioria não entende nada, quando você fala, que bicho é esse que mordeu? Trazer contar criar essa metalinguagem em relação a isso, que é uma coisa importante. É o que a Criptotrilha vem fazendo, é o que a Prospera se propõe fazer e tudo, mas ter isso assim, de uma forma, sei lá, não é mais profissional, mas de uma forma assim simples de se ver, é muito incrível. É aquela coisa, a gente está fazendo praticamente... Que dia é hoje, Taiwan? Hoje... Dia primeiro. Né? 3 meses já que a gente está nas criptotrilhas. A gente está fazendo 3 meses de criptojornada aí. Nesses 3 meses de criptojornada, Tony, já surgiram coisas assim impressionantes, entendeu? Assim, mas assim, tirando a criptotrilha do Cinechain, eu fico impressionado com como a coisa está organicamente, né, ganhando massa crítica, ganhando corpo. Tem vários tipos de explorações acontecendo. Eu estou para fazer um post sobre cada criptotrilha, entendeu? Tipo assim, porque de certa forma eu estou acompanhando cada uma delas. Quer dizer, participo das conversas, eu vejo como é que o pessoal está. É aquela coisa, estou acompanhando, sabe, Tony? Eu não estou monitorando, estou acompanhando, interagindo para entender o que está acontecendo, correto? Tem algumas delas que eu não estou muito por dentro, por exemplo, da criptotrilha do Health Science, do Emerson. Eu sei que eles têm explorado bastante. Eu conversei um pouco com o Emerson ultimamente, eles fizeram um mergulho profundo, né, ali na criptotrilha deles lá, no de blockchain. Pretendo conversar com ele para entender como é que está isso, né? Ele disse que vai estar aí, talvez esteja amanhã, sabe, no encontro amanhã à noite, no encontrão, né? À noite. A gente vai ter essa oportunidade. Mas é fascinante mesmo, porque aquilo que a gente só intuía, né, que de fato fosse acontecer, de fato, na prática está acontecendo. A coisa de gerar linguagem, gerar aculturamento, apropriação, os questionamentos são os mais variados que vocês possam imaginar, é impressionante isso. E serviu de blueprint para uma outra dinâmica ligada a exercícios, a um encontrão, um evento grande que vai ter em 2018, sabe, Tony? Chamado Spring, né? People Spring. E é uma dinâmica de gerar agregação de quem está vivendo a democracia como modo de vida e não como administração política do Estado, sabe?
não como democracia representativa dentro do Estado. Quer dizer, isso é outro cluster, sabe, Tony, que o Taiwan sabe, ele também está ligado, né, de pessoas que estudam isso na escola de rede e outros lugares. E a gente já fez um encontro, né, fizemos um encontro semana passada, na segunda-feira, já usando, digamos assim, esse trick da criptojornada, né, de encontros virtuais, de geração de narrativas. É muito fascinante, cara. Eu estou assim, boquiaberto. Assim, a palavra a dizer é essa. Assim, embasbacado, vamos botar dessa forma. Né? É bem interessante mesmo. É fascinante, de fato. E detalhe, hoje... aí eu vou fazer aqui um histórico rápido e a gente volta a falar ipsis literis, né, do Cinechain. A animação da estação vai fazer aí uns 3 anos. Né? Mas, como sempre foi uma dinâmica, né, esse NetWeaving, né, uma dinâmica de exploração, de convivência e de aprendizagem, contínua aprendizagem, a gente foi entendendo muito, a gente foi entendendo o quão potente é essa coisa de você conviver com o outro, né? Você ter uma configuração de convivência, você conseguir, através da interação, do diálogo, da conversa, gerar narrativas, né? E essas narrativas se materializarem com mudanças de comportamento, com abertura para novas perspectivas. A potência, sabe, Tony, é gigantesca, uma coisa assim impressionante. E a gente foi entendendo que o nosso tesão para exponencializar isso era incontrolável. Assim, a gente queria poder exponencializar isso de uma forma que não fosse da forma antiga, né? De uma forma convencional. Ou seja, digamos, pegando um edital ligado ao governo federal, ao governo estadual, prefeitura, algum patrocínio de uma dessas foundations aí, tipo Brasil Foundation, Ford Foundation. A gente queria sair completamente desse escopo, né? E aí a gente ficamos um bom tempo mastigando. O Taiwan pegou um finalzinho dessa mastigação, né, sobre como a gente poderia pegar uma animação que é uma proposta de convivência, geração de narrativas, enfim, abertura, né, para perceber o mundo com outras lentes, criação de mundos sociais entre pessoas, enfim, essas coisas. E a gente começou a entender que dava para fazer isso, transformar isso num projeto, né, mas não num projeto ipsis literis, né? É um projeto orgânico, né? Pegando toda essa organicidade da animação, né? Do NetWeaving, né? Só que a gente não fazia ideia, cara. Assim, eu comecei a fazer ideia disso há 1 ano e meio atrás, mas eu não fazia ideia do quanto esse casamento, vamos dizer assim, né? Com o blockchain iria exponencializar não só essa dinâmica que a gente hoje está, né? De formação de projetos orgânicos das animações, né? Tem o Gambiarra Lab, agora vai ter o Horta de Todo Mundo, e aí daqui a pouco vai ter para energia, vai ter para internet cidadã, enfim. Usando justamente uma tecnologia que nasceu para ser, entendeu? Nasceu para transacionar valores entre e para com pessoas. Nasceu para ser tecnologia social, entendeu? Ela não nasceu para ficar debaixo, né, de especialistas do mercado financeiro, de geeks, né, e de engenheiros de computação, daí vai por diante. Quer dizer, ela nasceu para ser realmente apropriada. Então, quando a gente percebeu o potencial disso como linguagem e como tecnologia social, eu falei, cara, vamos cair dentro, porque aí tem muita coisa para a gente aprender e materializar, né? Então, resumindo, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, vocês não têm noção da da quantidade de felicidade que eu estou sentindo, né? De ver o quanto, como inicializador, né? Mas assim, o quanto essa coisa está se esparramando, entendeu? E quanto por mais estranho, sabe, que possa ser a palavra blockchain, e até paradoxal, né? Cadeamento de blocos, assim, cadeia, né? Aí você fica, porra, como é que você fala de distribuição com uma palavra que tem cadeia no meio? É uma coisa meio até louca. Eu não paro para pensar nessas coisas, né? Aí eu falei, pô, bicho, é fascinante. Então, voltando ao Cinechain, depois que a gente fez essa exploração e eu venho fazendo as investigações, e a partir do que você acabou de falar, Tony, o mão na massa já está existindo. Aliás, hoje, eu conversando com o Taiwan sobre materialização, eu falei, Taiwan,
nego não consegue perceber materialização sem ser aquela coisa produtivista e que pode ser vista tocada, correto? Tipo assim, eu produzi esse mouse aqui, correto? Isso aqui está produzido, né? Então ele está materializado, correto? Beleza, isso é produção, isso é, né? Isso é obviamente a produção. Mas numa dinâmica, num paradigma, num mindset exponencializador, né, do campo de possibilidades, a gente precisa entender que a gente está materializando várias coisas aqui em termos de alternância de visões, né? Assim, tipo assim, está gerando fissuras na programação, né, da Matrix, né, para que você consiga perceber o mundo com outras lentes, né, você consiga trazer para a sua vida algum desses aspectos, materializar isso no seu dia a dia, né? Sentir confortável, como eu imagino que seja a dinâmica do Tony e de todos que estão envolvidos, né? De fazer a experimentação, minimamente confortável, né? De fazer a experimentação, né? Se lançar o desafio. Quer dizer, então, isso tudo é materialização também, né? Só que é difícil para nós, que fomos criados numa mentalidade industrialista, entender isso como materialização, né? Então, a gente já está materializando isso também, né? Agora, de fato, essa ideia que surgiu, eu acho ela fascinante. A gente já vai começar a colocá-la em prática, né? Agora, como é que a gente coloca ela em prática? Tudo bem, mas vamos gerar o hash da máquina que eu falei, né? Da máquina fotográfica, correto? Mas vamos gerar de que forma? Não é isso? Vamos gerar usando que blockchain? Né? Quer dizer, tem várias questões aí que necessitam de investigação, né? Não é uma questão de eu chegar aqui e dizer, não, nós vamos usar esse blockchain nem o Taiwan. Eu acho que é uma questão de investigação também, né? E de aprendizado, né? É uma questão de verificar se alguém está fazendo já isso. Será que alguém já está fazendo essa história? Outro dia eu compartilhei um texto de um cara lá da Bélgica, né? Que eles montaram lá o Cine Anarchy, né? E que querem começar a usar a tecnologia de blockchain para distribuição também. Quer dizer, então, tem gente em outras partes do planeta pensando coisas semelhantes. Então, quando eu falo investigação, a gente tem que explorar, correr atrás, né? Usar essa coisa da diminuição do grau de separação de todos nós aqui para tentar... Aliás, foi uma das coisas que a gente conversou, não foi, Tavan? Semana passada, né? Na medida que o grau de separação está diminuindo, né? Quantas pessoas no mundo? A gente hoje está em 3,5 pessoas, para você conversar com qualquer pessoa do planeta, né? 3,5 para você conversar com a pessoa do planeta. Então, uma das coisas que a gente brincou foi vamos ressignificar a mensagem Garcia, né? Ou seja, a mensagem Garcia é aquela famosa questão, né? De que tem que entregar uma mensagem para o Garcia, né? Então, como é que essa mensagem chega, né? Então, você vai correndo, que entrega para outro, que entrega para outro, que entrega para outro, até chegar a mensagem Garcia. Então, hoje nós estamos em 3,5, né? Então, olha a facilidade de conexão aí, né? De obter a potência que tem para nessas conexões encontrar experiência, conhecimento, acessibilidade, uma série de questões. Isso realmente é fascinante, né? Isso é fascinante. Então é isso, quer dizer, eu acho que já falei para caramba. Tony, fica à vontade aí, Taiwan também. E Renan, continua ouvindo a gente. Beleza, vamos embora. Eu compartilhei aqui um link no Singular de TV. O primeiro vídeo é incrível. O primeiro vídeo conta a história do David Bowie. Não sei se vocês sabiam que ele já usou o modelo que hoje está sendo usado agora pelas criptomoedas. Lá atrás, ele foi na Bolsa de Nova York e se registrou na Bolsa. Ele criou uma moeda dele e se lançou para o mundo. A moeda, tipo, ele arrecadou não sei quantos milhões na época. Do caralho. O cara já desmaterializou a coisa e fez um... Mas esse projeto é incrível. É um projeto mais para realmente para remodelar a indústria do cinema. É um projeto lá em Hollywood, que eles estão, é um grupo de Hollywood, envolve uma galera que já é da indústria também. Eles têm uma missão mais focada na área industrial de produção de cinema, né, de grandes projetos de cinema. E aí eles estão, mas junto disso, eles vão construir uma infraestrutura toda tecnológica para ajudar pessoas que querem produzir filme, documentários e tudo mais. Eles querem trabalhar na criação de toda a infraestrutura tecnológica para isso. Então, tem várias... É bem interessante dar uma olhada.
e eles vão começar a lançar as coisas esse ano agora já. Interessante. Agora, eu me lembrei de uma coisa que é um fenômeno que já está acontecendo já há algum tempo, aliás, eu diria que pelo menos uns 10 anos, né? Que são as produções dos fãs de filmes. Né? Teve agora o Breaking Bad. Exatamente. Do Classific. Regravou, Então, o que acontece? Não, exatamente. Eu acho que, tipo assim, essa galera é uma galera que não tem, quer dizer, a priori, né, não tem nenhuma intenção, né, no sentido convencional de mercado, assim, faz por amor à causa, vamos dizer assim, né, porque ama, né, aquela temática, aquela série, aquele filme, coisa do gênero, e deseja continuar produzindo conteúdo em cima disso. Né? Eu acho que é um pessoal para a gente começar... Quer dizer, eu conheço uma galera ligada a Star Trek, né, já as estrelas. Algum pessoal ligado a Star Wars, etc. Eu fico pensando nisso, quando você falou isso, eu já pensei esses dias nessa coisa. Você imagina se você tem uma estrutura onde você fala assim, ó, galera do Star Wars, vocês podem fazer façam aí uma história vocês. Cara, uma comunidade absurdamente gigante no mundo inteiro, que envolve ator, atriz, produtor, fã, envolve de tudo, né, cara? Eu acho que é isso que vai acontecer, na verdade. Eu acho que isso com muita potência. Porque, veja, mesmo na escassez atual, Taiwan, ela já acontece. Já acontece. Né? Com todas as restrições de quem tem os direitos autorais, né? Que são os estúdios ou são os canais de televisão, né? Da vida, tipo NBC, ABC, enfim, CBS. Normalmente os canais de televisão têm os direitos autorais das séries. Né? E as Paramounts da vida dos filmes, né, cinematográficos, né? Mas independentemente disso, né, a galera produz pra cacete, né? Que não falta aí. Esses dias eu vi uma produção de uma luta entre era o Darth Vader e o Superman e o Batman. É incrível, a produção dos caras é animal, é tipo 10 minutos de desenho, cara. Porra, uma puta de um filme, de um curso. Não, porque o que está acontecendo, Taiwan, é que a tecnologia está cada vez mais acessível. A qualidade que você consegue produzir, só usando ferramentas, tecnologia, olha só, hardware e software ligado a software livre, a open source. Você já tem hoje comunidades gigantescas, uma galera que produz coisas assim com uma qualidade assim que não deixa nada a desejar, tipo assim, de nenhuma produção de Hollywood ou de Bollywood ou de qualquer Wood da vida, entendeu? Que é impressionante. Então, essa acessibilidade à tecnologia já existe, correto? Sim, já não é um empecilho, né? Ela já é... Tanto que, por exemplo, dentro da franquia, né, de Star Wars, perdão, de Star Trek, né, de Jornada das Estrelas, foi feita uma produção, eu vou colar aqui para vocês verem, foi feita uma produção há quase 2 anos atrás, para fazer um longa-metragem de fãs, mas muitos desses fãs eram profissionais da indústria cinematográfica, mas de fãs de Star Wars, chamado Axanar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu acompanhei essa brincadeira todinha. Eles conseguiram fazer em várias plataformas diferentes um financiamento coletivo, um crowdfunding, que chegou a beirar aí uns $600 mil por aí, para eles fazerem a produção. Que isso para fanmovie, né? É dinheiro para cacete, né? Mas se eu colar aqui e vocês derem uma olhada, vocês vão ficar bestas com a qualidade disso aí. Entendeu? Assim, tanto que a CBS, que detém o direito à série, né, e a Paramount, que detém o direito da franquia cinematográfica, né, botaram os caras na justiça. Caraca! Botaram. Falta de... Botaram e conseguiram literalmente fazer com que toda a comunidade de fãs global do Star Trek fizesse um dumping. Gente, rapidinho, só um minutinho. Acho que eu vou ter que sair, que meu filho está aqui chorando. Eu estou tomando conta dele. Desculpa aí essa paradinha.
Aí, continuem aí. O papo tá maneiro, mas tô sozinho com ele. Aí, Vai lá. mas aí a gente vai desenrolando aí no futuro aí, tá? As coisas vão acontecendo. Obrigado aí a vocês aí. A próxima a gente faz aí, a gente cuida todos juntos dele. Vamos fazer. Um abraço aí. Tchau. Vamos fazer aí com você. Boa noite. Boa noite, Tony. Grande abraço. Um abraço, meu querido. Fica bem. Tchau. Tchau, Renan. Então, assim, eu vou até colar aqui, galera. Os caras devem ter ficado revoltados, né? Eu vou colar aqui porque vale a pena pra cacete, entendeu? Assim, caraca. Essa história eu não sabia, não. Não tinha visto nada parecido. Eu vou colar aqui, deixa eu só achar aqui rapidinho. São duas. Star Trek e Star Wars é incrível, né? Assim, são duas comunidades gigantescas. E foi um tiro. Não foi um tiro, metralharam o pé, né? Metralharam. Porque foram 50 anos, cara, da franquia. Caraca. E aí, por conta disso, olha aqui, ó, Prelude to Axanar. Eu vou colar aqui o. Mas sabe qual é o paralelo que eu faço com isso? Espera um momentinho só. Eu vou botar aqui no chat. A gente pode até assistir. Por que a gente não pode assistir, né? Acho que nós vamos assistir esse troço juntos aí. Ó. Tá aí, ó. Eu vou ver se dá pra gente. Aqui tem essa coisa de botar a tela junto. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu não estou recordado dessa história. Um minutinho só. Mas isso é muito, para mim, muito paralelo. Aí, aqui a gente tem uma situação no Brasil que é engraçada. Embora ainda essa coisa territorial, né? Mas é o que acontece com a seleção brasileira de futebol. A CBF acha que é dona da. Galera, vamos dar uma olhadinha aí rapidinho. Vai lá. Vamos dar uma olhadinha aí, peraí. Vamos ver a qualidade. This is a galaxy-wide transmission of the United Federation of Planets. The United Federation of Planets Historical Society, in association with Memory Alpha, presents the 4 Years' War. Stardate 2241.03. Planet Arcanus 4. Founded nearly a century before, this research outpost has grown into a flourishing, full-scale city. It is a shining example of Federation progress. There could be no Federation without Earth. The fact that the humans could lead the formation of the Federation just a few years after their war with the Romulan Empire is nothing short of extraordinary. But it represents something very different to the Klingon Empire. Growing tired of diplomacy, their High Chancellor proclaims, if words were water, the humans would drown us all. The bad blood between the humans and the Klingons meant that the job of preventing war and leading the peace delegations fell to Vulcan. Regrettably, we failed. For 12 hours, the Klingon disruptors do not stop. Arcanus is reduced to rubble. Thousands of its inhabitants are dead. Countless more are missing. The first victims in what will come to be known as the 4 Years' War. They've been expanding their empire for 200 years before the Federation was formed. That there would be a conflict with the Klingon people at some point was obvious to most of the members of Starfleet. Klingons were certain that they could merely take anything they wanted. Starfleet's early losses did little to dissuade them of that notion.
3 out of 6. Best Canis. We took some major beatings the first 6 months. For most of that first year, our mission was just to slow them down while we fell back. Unfortunately, the Klingons were unconvinced the Federation was any sort of match for them, and their belief in their superiority left us little room to negotiate. Well, at that point, about the only thing we were doing that impressed the Klingons was dying well, and there was plenty of that. The Klingon Supreme Commander, the architect of the invasions, was a warlord named Karn. Karn the Undying is what they called him. The Klingons revered him with good reason. Vulcan intelligence is, if I may say, unparalleled, but even for us, he was a mystery. It wasn't until the formation of the Federation that the High Council began to take Earth seriously. And even after the Federation was formed, many on the High Council thought it as a mere political alliance. Starfleet was never seen as a match for the Imperial Navy. Certainly not one that would impede the growth of the Empire. Their whole civilization, their whole culture, is a monument to the art of war. The early campaigns, yes, Klingons were toying with us. Sensacional, né? Sensacional. É assim, impressionante. Caraca, não, a qualidade de imagem é impressionante. Cara, é assim, Taiwan. Os caras processaram os criadores. Processaram, cara. Porque isso aí era apenas um tira-gosto. Sim, a parte 3 de um filme que eles estavam começando a produzir. E olha, detalhe, começando a produzir com $600 mil. Caraca. Eles estavam começando, eles iam fazer ainda. Eles fizeram isso, tipo assim, Sim, o primeiro. Eles fizeram essa brincadeira aí que porra, né? É impressionante a qualidade disso aí. Assim, e depois eles começaram a fazer outros crowdfundings, né? outros financiamentos coletivos para ter o valor que eles precisavam. Eles, com crowdfunding, montaram um estúdio. Uau! Montaram um estúdio, montaram o deck da nave. Eu tenho todos os vídeos, eu acompanhei esse nosso todinho. E quando eles estavam começando a produzir o longa, veio esse processo da Paramount CBS, entendeu? Caralho, cara. Os caras não sabem entrar na onda mesmo, né? Cara, é impressionante, impressionante. Que foda. Mas eu acho que é esse tipo de coisa, né? Cara, é assim... Imagina, pô, você... É foda pra caralho. Assim, só pra falar assim, entendeu? É muita coisa. Então o que acontece? Tem muita gente com muita potência e com muito tesão querendo continuar fazendo coisas bacanas, criativas, entendeu? Fora do take comercial, né? Merchan, comercial, industrial dos grandes estúdios, né? Pegando uma franquia como essa de 50 anos, né? E produzindo coisas como essa aí que você está vendo, cara. É impressionante. Bem, o que aconteceu? Os caras da Paramount e CBS conseguiram ganhar na justiça o seguinte, né? Eles ganharam na justiça o direito de produzir alguma coisa de 15 minutos. Perdão, de 30 minutos. Não um filme completo. Correto? E não poderiam usar uma série de referências da franquia Star Trek. Uhum. E ainda assim, os fãs chegaram e falaram assim, não, mas aí você vai nos fóruns, né? Os fãs ainda chegam e falam, ainda assim nós vamos fazer uma coisa muito melhor do que foi esse outro, o último filme da série, né? Do Star Trek, que foi nos cinemas, entendeu? Cara, é impressionante, impressionante. E detalhe, dizem, você comecei a me conhecer, eu vou investigando essas coisas, vou mergulhando. Então, por que a galera pegou em cima, né? O Paramount CBS foi em cima da jugular da galera do Axanar, né? É porque eles tiveram a ousadia, já que eles tinham recurso, de contratar
atores que trabalharam em franquias, em séries anteriores do Star Trek, entendeu? O cara que faz o Vulcan aí, ele já tinha trabalhado no filme do Star Trek. O cara que fez o Khan, ele faleceu, inclusive, esse ano, se não me engano, teve um ataque cardíaco fulminante. Né? Ele é o cara que fez também num desses filmes aí da série do Star Trek, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que pegou. Mas também a qualidade que eles botaram nisso aí impressionou todo mundo. Assim. A história e a qualidade. A história tem contexto, é um take novo, né? Novíssimo, muito novo para uma série de 50 anos e capaz de renovar. Mas nego não perdoou, né? Nego foi em cima. Né? Nesse sentido, existe uma outra galera, essa galera também com a mesma vibe, que faz o Star Trek Continuous, né? Que também é fanfic, também é feito por fãs. Né? Tem uma qualidade, tem uma estética que lembra o seriado original dos anos 60, e eu vou colocar aqui para a gente ver um pouquinho. Espera aí. Mas também feito com financiamento coletivo, também feito com disponibilização de equipamentos, não usando blockchain, tá? Mas com disponibilização de equipamentos por amigos e profissionais que são ligados ou não à indústria, e vai por diante. Eu vou botar o Star Trek Continuous aqui para a gente também dar uma olhadinha. Espera aí. Isso é a mesma levada, cara. Claro, quando você me mandou aquele negócio dos aposentados da NASA lá que estão querendo pegar os satélites que não estão sendo usados para fazer projetos, eu falei, caraca, essa é a pegada, né, cara? Não, exatamente isso, é a mesma pegada. Você lembrou bem. É a mesma pegada. Peraí, deixa eu tentar encontrar aqui. They were using a strategy. Pronto, deixa eu ver aqui. Star Trek Continuous. Cara, é impressionante a qualidade dessa coisa do Continuous. Peraí, rapidinho. Vamos lá. Captain Todd, Stardate 6563.4. Esses caras já estão com 8 episódios produzidos em Taiwan. É uma série, uma websérie. É uma série, caralho. É uma websérie, meu querido. 8 episódios produzidos. Peraí, deixa eu fazer o share screen aqui. Vamos lá, vamos ver um pouquinho. A nascent singularity has been reported near the uninhabited Cressida system. The Federation has assigned a gravitational wave engineer, Rise, for our investigation. Are we there yet? Not yet. Are we close? Miss Chekhov. Approaching Cressida to now, sir. Take us out of warp, Mr. Zulu? Aye, sir. Switching to impulse. Places? I'm detecting a significant gravimetric field, sir. Stronger than we anticipated. There's no guarantees of black holes. Sensors confirm a massive shift in the system. The event horizon has consumed planets 3 through 8. In 10 days? It is possible an interphasic rift has thinned the structure of space-time in this region. I'd say that's our cue to hightail it out of here. No, Jim. Captain, we are here to study the effects of singularities on spacetime. With all due respect, we nearly lost the captain to a dimensional kill zone like this a year ago. Scott to bridge. Captain, it's taking everybody else of our engines to maintain this position. Understood. Just hold it together, Scotty. Samara, how long do you need to finish your assessment? 6 hours. Minimum. Captain, an unusual reading nearby. What kind of reading? Lieutenant, I'm attempting to extrapolate the data into audible sound. That's Lynching. Oh, hurry. Can you speed it up? That's a heartbeat.
life signs on President T's moon. The moon's destabilizing, sir. Spock, can we get a transporter lock on that life form? Still detecting faint life signs. I think we can rule out the moon. See, magnify the primary element. Defiant. Affirmative. The ship's wave signature is out of phase from when we last encountered it. And life support has been reestablished. Life support? There was no one left alive on board. There is now. Spock, this time, if anything happens while I'm away, I shall secure the safety of the Enterprise. Jinx. Captain, I must protest. I should be investigating that rift. Your protest is noted. That ship fades away with me in it. I'm going to come back and haunt the whole lot of you. Energize. Impressionante, né? Porra, Toda a atmosfera dos anos 60. Os incrível. caras tiveram a preocupação, cara, com tudo. Nesse caso específico, tem quase ninguém aí é ator profissional, entendeu? Assim, todos eles são fãs mesmo. É a galera mesmo que da comunidade que vai... Da comunidade que vai fazer. Essa é a pegada toda, que eu até queria ter falado isso pro Tony, porque a grande questão é acabar com a separação entre quem produz, quem filma, quem cria, quem consome, tudo, né? Tudo passa a ser uma coisa só, né? É tudo a comunidade gerando coisas para a comunidade que ela tem vontade acha necessidade de ver, de consumir, no cinema de produzir, né? E ver aquilo, né? Não é uma coisa feita para vender para alguém fora, é uma coisa feita para alimentar um... Exatamente. E aí entra a coisa do... É onde eu sinto a mesma coisa do livro que eu te falei, que eu acho que eu tô... nasce na mesma coisa. Os livros não são feitos dessa forma. Não, é impressionante, cara. E, assim, assim, exatamente por eu estar ligado a esse... Todo qualquer tipo de transformação, né, que saia da escassez e vá para a abundância, eu estou com as antenas ligadas nisso, né? Então, onde tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, né, seja em ciências abertas, né, seja em ciência do commons, seja em fanfics, né, aonde for, eu estou ligado, né? Aí, nesse sentido, agora, vamos ver agora alguma coisa do universo de games, né? Todo mundo fica pensando que o universo de games está muito ligado só às grandes produtoras, né? Tipo a Microsoft, né? Que tem lá um estúdio, né? Que trabalha especificamente, a Sony, enfim, essa galera. Mas tem um cara que ele começou a fazer, olha só que eu vou te falar, olha só essa informação, tá vendo? Ele começou a querer reavivar ele começou a querer reavivar como seria um game feito pelas pessoas e para as pessoas sem a interface desses grandes estúdios, né? Ele começou a fazer um financiamento coletivo, né? Inicialmente, um game ele pediu $100 mil, né? Que ele rapidamente conseguiu. Ele foi fazendo isso ao longo dos anos. Isso começou, acho que em 2011, 2012. Correto? Até o ano passado, sabe quanto ele já tinha conseguido
recolher, vamos dizer assim, né, de financiamento coletivo por todo o planeta? Dá um chute. Não faço ideia, porque esses dias eu vi uns ali de... Não, apesar que os que eu vi nem era tão grande, eu vi uns de 1 milhão e pouco, galera. 80 milhões de dólares. Caralho! 80 milhões de dólares para fazer um... 80 milhões. E eu vou dar um gostinho para vocês. Caralho. Eu vou dar um gostinho para vocês. Depois eu vou te responder, Renan. Na verdade, eu não vou responder. A gente vai ter takes e insights sobre isso aí. Porque isso aí é uma coisa... Tipo assim, não é eu e o Taiwan e o Tony que vamos estruturar, correto? Isso é uma coisa que... Essa estruturação ela está sendo feita por entre as pessoas que estão interagindo, né? Na medida das experiências, das explorações, enfim. Mas, certamente, a gente já sabendo que existem essas comunidades, como eu estou mostrando dos fanfics, né? E agora eu quero mostrar da área de games, vocês vão ficar impressionados, eu tenho certeza absoluta, com a história do Star Citizen. Vamos dar uma olhadinha aqui no Star Citizen. Espera aí um momentinho só. Eu ouvi falar. É aquele universo que não tem fim, que vai sendo criado. Não. Esse foi um estúdio que tentou fazer isso. Foi um estúdio, né? Esse cara aqui é diferente. Eu vi um de crowdfunding, que os caras faziam um jogo que é um espaço sem fim, que vai sendo cada vez aumentado. Primeiro vamos pegar aqui um trailer recente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, eu acho que foi o take deles para formar, né? De certa forma, sabe, Tevão, é uma organização descentralizada, porque tem centros, não é distribuída, correto? São vários donos, na realidade, não tem um dono, né? Assim, eles parecem muito com uma cooperativa que tem centralidades e eles operam na base do financiamento coletivo constante, recorrente, entendeu? Entendi. Então vamos dar uma olhada no trailer 2 anos atrás, do Star Citizen. Um momentinho só. Isso é para game, tá? Isso é para game. Share screen, lá vamos nós.
You take, what is your story going to be? Né? Muito foda. Ou seja, toda a proposta desses caras é que você construa narrativa dentro do game, correto? E detalhe, eles estão preocupados com coisas que os games convencionais, por mais qualidade, por mais realismo que eles possam ter, eles não têm. Por exemplo, você entra numa espaçonave, a espaçonave, Taiwan, tem funcionalidade. Você literalmente aprende a pilotar a espaçonave. Você aperta o botão, aquele botão não é só background. Você aperta aquele botão tem uma funcionalidade, entendeu? Você entra na espaçonave, você toca nela todinha. Você toca no teto, toca embaixo, vai aqui. Não é só background como é nos games convencionais, né? Você consegue interagir literalmente com as pessoas, fazer conversações, etc. Tal. E a dinâmica toda deles é você tem vários perfis, você pode criar outros perfis, né? Os perfis de alguém que quer só explorar, alguém que quer estar buscando guerra, alguém que está fazendo isso. Né? Cara, isso já existe. Isso não é... Tipo, alguém vai criar... Não. É incrível isso, é incrível. Não, e detalhe, eu pensei nisso também, Renan. Não, é muito foda, muito foda. E o que acontece é o seguinte, um momentinho só. Galera, eu vou ter que sair. Não, a gente já está finalizando. Mas o que eu queria mesmo compartilhar era isso, cara. Isso de realidade aumentada, eles já estão conversando. Olha que show isso. Eles já estão conversando com a galera de Open Software, Open Hardware, que já está produzindo óculos, quer dizer, um tipo de óculos, né? Assim, um VR da vida, né? Justamente para que as pessoas possam baixar os esquemáticos, ver quais são as coisas e fazerem seus óculos em casa. Correto? E detalhe, esse game não é console, esse game é para PC. Pegou? Game é para PC. Isso é sensacional, cara. Muito foda. Então você já tem uma galera no planeta todo, né, que deu vida a uma organização que é uma espécie de cooperativa descentralizada, com vários centros, onde você monta suas narrativas, onde você produz o conteúdo junto com quem está produzindo, e com essa qualidade que vocês estão vendo aí. Quer dizer, então, a gente não está conversando alguma coisa, galera, que está muito longe. Você está conversando alguma coisa que está muito próximo. Muito próximo. Só que é um pessoal que não conversa com blockchain ainda. Se for perguntar com a galera do Star Citizen, eles, tipo assim, talvez isso ainda seja um universo estranho para eles. Agora, estranho entre aspas, porque eles estão muito próximos disso, né? Tipo assim, para se aculturar e desenvolver isso é sensacional, entendeu? Então é isso. Eu acho que eu quis trazer um pouquinho de ludicidade para o nosso encontro aqui do CineChain. Eu acho que valeu compartilhar esses exemplos. Claro, que a coisa tá foda com PH, tá bom, tá interessantésimo, entendeu? E que a gente está com gripe em cima daquilo que realmente tipo assim, é mais transformador, né? No sentido de saída desse mundo velho hollywoodiano, bollywoodiano, de produções centralizadas, né? Copyright, direito autoral, e partir para uma coisa completamente exponencial em rede, distribuída ou descentralizada, enfim. Sem dúvida. Seja para game, para filme, seja para o que for. Isso para os conteúdos convencionais, correto? A gente está falando de conteúdo convencional aqui. Eu acho que é isso. Show de bola. Vamos fechar. Comer. Então, Taiwan. NBA. Salva aí, velho. Salva. Vou fechar aqui, ele já vai salvar aqui. Eu salvo tudo aqui, os papos aqui também no lado. Aqui no... Então, quando você for puxar, quando você for puxar lá para a estação experimental, eu abri lá um. Você vai ver. Eu vi. Não, eu já vi. Só para a trilha. Aí tu joga lá. Valeu? Show de bola. Valeu, galera. Tamo junto. Buenas noites. Até amanhã, né? Amanhã tem. Valeu. Até amanhã. Valeu, Renan. Tchau, tchau. Grande abraço. Um abraço.